gente escuta muito isso. Só que muitas vezes a gente não sente mesmo. E eu te digo, se você não sentiu a presença de Deus, Ele está aqui, Ele é real. Ele está presente neste lugar e Ele fala conosco, amém? Então, que a gente possa abrir os nossos ouvidos para que a gente possa escutar a palavra de Deus hoje e que ela traga transformação para a nossa vida, amém? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que ela fala muito sobre renovo e sobre transformação, sobre edificação. Amém. Ela fica lá em Neemias. Eu vou compartilhar alguns versículos com vocês, porque se eu for ler tudo vai ser muito longo. Então eu vou tentar dar uma resumida nessa história. Se vocês quiserem depois, dê uma lida nesse livro de Neemias, que é muito legal. Então, Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Amém. Neemias 1, versículo 1 ao 11. Então, palavras de Neemias, filho de Zacarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os seus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, o que a gente leu aqui? Neemias, ele, como a gente viu aqui, ele era copeiro do rei. Mas para a gente entender melhor essa história, a gente precisa entender uma coisa, que é o contexto em que aconteceu isso aqui. Nabucodonosor, ele havia pegado todo o povo lá os judeus e tinha levado como cativo para outra cidade. Então, aqui na palavra diz que aqueles que restaram, aqueles que não foram levados como cativos, eles ficaram, mas eles passavam por grande humilhação e grande sofrimento. Então, a gente vê que tem o Neemias. E Neemias, ele, de acordo com alguns estudos, ele já nasceu nesse cativeiro, né? Porque foram anos e anos, não foi 1, 2 anos, foram 70 anos mais. Então, Neemias, ele já nasceu nessa época, ele
momento, mas que também o muro de Jerusalém e as suas portas tinham sido destruídos. Porque Nabucodonosor, quando foi pegar aquele povo, ele chegou destruindo a cidade, colocando fogo em tudo, né? Então a gente vê aqui que as portas e que os muros de Jerusalém, eles representavam a força e a segurança daquela cidade. E Jerusalém, com as portas e aqueles muros destruídos, estava representando aquele povo fraco, sem segurança, sem a força que tinha. Porque vocês imaginam, os portões e os muros, eles protegiam o povo também dos inimigos entrarem. Então, aquela cidade sem aqueles muros, os inimigos podiam entrar e sair a hora que quisesse, podia fazer a festa com aquele povo que não tinha proteção. E a gente vê Neemias se deparando com essa situação. A gente vê que ele estava ali diante do rei, ele trabalhava como copeiro, só que no reinado persa. E a gente pensa, o que será que ele fazia como copeiro? Será que era algo simples? Eu pensei que era simples, mas pesquisando, ele provava a comida e a bebida antes de dar para o rei, porque naquela época o povo queria envenenar o rei e para o rei morrer. Então o copeiro, ele provava o vinho, ele provava a comida e depois ele oferecia para aquele rei. Então Neemias, ele tinha um cargo de confiança. O rei podia confiar nele, porque se você sabe que a qualquer momento você pode ser envenenado, você não vai colocar qualquer pessoa do seu lado para estar ali e oferecendo a comida e a bebida. Então a gente vê que Neemias, ele tinha um cargo importante e ele tinha uma vida tranquila, porque ele estava ali naquele reinado. Só que a gente vê que quando ele recebe essa notícia lá do seu povo que estava sofrendo, qual foi a ação de Neemias? Ele sentou e chorou e passou dias se lamentando. É isso que a gente leu aqui. Ele sentou, chorou e passou dias se lamentando. Então eu fiquei pensando, diante das nossas circunstâncias, diante dos problemas que muitas vezes surgem na nossa vida, muitas vezes a gente senta, chora e fica se lamentando. Isso é ruim? Isso é mal? Não. A gente pode fazer isso. Qualquer um faz isso, é normal. Só que a gente vê aqui em Neemias que ele não ficou sentado chorando, se lamentando. Ele foi e ele orou e ele passou dias jejuando ao Senhor. E não só isso, porque a gente vai ver no decorrer da palavra que ele agiu. Então não adianta a gente estar com um problema na mão para resolver e ficar sentado chorando, se lamentando, porque nada vai se resolver. Se a gente não levantar, não tiver atitude, não for lá buscar o Senhor e agir, porque também não é só agir pela fé, mas é fé e obras. Se a gente não fizer isso, nada vai mudar. Então muita coisa depende de nós, muita coisa está na nossa mão e na do Senhor principalmente. Então, se hoje você tem um problema, eu queria dizer para você, não fica sentado só, chorando e se lamentando, mas ora, jejua o Senhor, consagra os seus problemas, que Ele vai te ajudar. Só que não fique esperando Deus mover as coisas. Levante-se e haja também. Não fique só chorando. Continuando, Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Glória a Deus. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, e por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir?
qualquer jeito, ele sempre estava com uma boa aparência. E aqui diz que o rei, que ele nunca se apresentou dessa forma que ele se apresentou, com esse problema que ele tinha, que ele tomou para si, de ver o seu povo naquela situação. Então o rei percebe que ele estava triste e ele fala, né? Só pode ser alguma coisa, uma tristeza do coração. Se você não está doente, é alguma coisa que está acontecendo que está te afligindo, né? Me fala o que está acontecendo. E Neemias chega e fala para ele que como que eu não vou ficar assim, sendo que eu sei que o meu povo está passando por situação difícil. E sabe o que eu fico pensando? Que Neemias, ele estava numa situação boa lá, estava confortável, ele tinha alimento, ele tinha comida. Por que ele estava se preocupando com o povo? E Deus nos chama para isso, para olhar o próximo, para olhar a dor do próximo. Ele podia ficar quieto, como muita gente que a gente conhece fica. A gente vê pessoas que passam por necessidades e a gente vê gente olhando para elas e falando: tá, ela está passando necessidade, mas eu não. Então tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Neemias, ele traz esse exemplo, e Jesus também nos ensinou que nós devemos olhar a dor do próximo, as necessidades do próximo. Neemias não se conformou com aquela situação. A gente não pode ficar conformado achando que é normal as pessoas estarem passando por necessidade, passando por problemas, e a gente ficar quieto, só falando: não, se para mim está tudo bem, ok. Não, a gente precisa ser o sal e a luz da terra. A gente precisa nos colocar diante da presença de Deus e ser usados para também abençoar a vida dos nossos irmãos. Então a gente vê que Neemias, ele se levantou, ele tomou aquela dor para si e ele foi falar com o rei. E ele falou: deixa eu ir para eu ajudar, para eu reconstruir os muros, para eu reconstruir a cidade que o meu povo está. E você imagina, Neemias na corte persa, lá com o rei. Para mim é impossível aquele rei ter deixado. Só que a gente sabe que o nosso Deus é o Deus do impossível. A gente sabe que Deus, ele move céus e terras se ele tem algo para fazer na nossa vida. Então aqui fala que além do rei deixar ele passar um tempo lá reconstruindo a cidade, ele ainda investiu em materiais para que Neemias fosse reconstruir os muros. Então você imagina, ele era um funcionário do rei. E o rei abrir mão de deixar o seu funcionário passar dias em outro lugar reconstruindo lá a cidade, é só Deus mesmo. Então, Deus, quando quer fazer algo na minha e na sua vida, ele move céus e terra. Não importa se é impossível diante dos olhos humanos, não importa se as pessoas estão dizendo que é loucura ou que não vai dar certo. Se Deus tem algo para mim e para a sua vida, ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. E a gente vê aqui que Neemias sempre está orando, ele sempre está buscando a Deus. Aqui fala que antes dele falar aquilo que ele estava precisando para o rei, ele ora a Deus, ele busca a Deus. E não é muitas vezes também que porque a gente ora a Deus e Deus fala: vai lá e faça, eu estou contigo, vai dar tudo certo, que não vai aparecer pedras no caminho. Sabe por quê? Que se a gente continuar lendo, tinha 2 homens lá que eles tinham uma notoriedade assim, mas eles apareceram para desanimar Neemias. Eles chegaram lá e a Bíblia fala que eles se irritaram. O nome dessas 2 pessoas era Sanbalat e Tobias, 2 homens que se irritaram quando souberam que Neemias estava querendo ir para Jerusalém reconstruir. Então tem muita gente que vai se irritar quando vê você se mexendo para resolver seus problemas ou indo atrás para conquistar os seus sonhos. Não é porque Deus falou que tudo ia dar certo, que você ia conseguir chegar, ou que você ia conseguir conquistar, que vai ser lindo, maravilhoso e não ia ter problemas. Não, porque as pedras, elas podem
continua. E a gente vê que ele começa a inspecionar os muros de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém e ele começa a andar pela cidade, vendo aquilo que precisava ser feito, aquilo que não precisava. Ele começa a olhar tudo onde ele tinha que ir para mexer. E de novo essas duas pessoas vieram e eles começaram a falar mal de Neemias e do povo, dos seus amigos que ele tinha levado para olhar a cidade. E eles começam a humilhar eles e atacar eles. E a gente vê em Neemias 4, a gente vê que essas pessoas estavam tentando desanimá-lo. Então fala assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então a gente vê aqui os inimigos tentando parar a reconstrução. Quando a gente decide reconstruir algo na nossa vida, quando a gente decide conquistar algo na nossa vida que é de Deus, você pode ter certeza que os inimigos vão se levantar. Isso eu posso dizer de pessoas ou até mesmo um inimigo espiritual que a gente sabe que tem. Porque a nossa vida ela não é só aqui, ela não é só terrena. Existe um plano espiritual em que sempre está ali uma guerra entre Deus, né, e os nossos inimigos. Em Efésios 6 já diz isso, que a nossa luta ela não é contra só a terra, né, só as pessoas. Então a gente vê aqui, Neemias estava tentando reconstruir e os inimigos se levantam. Só que a gente tem que ter força, a gente tem que buscar em Deus a força para que a gente possa deixar esses inimigos falando sozinho. A gente não pode deixar com que os nossos ouvidos fiquem, sabe, só ouvindo. Você não vai conseguir, você tem que parar. Não, isso é coisa da sua cabeça. Para, né? Porque a gente tem que deixar com que os nossos ouvidos escutem a voz de Deus, o que Deus quer para a gente. Os inimigos vão tentar nos parar, mas a gente não pode deixar. A gente tem que continuar prosseguindo em rumo ao alvo. Amém. E Deus deu a ordem para ele, para que ele pudesse ir para Jerusalém e reconstruir os muros. Então, se Deus deu a ordem, não importa o que tivesse que acontecer, Deus ia estar lá. Então, se algo tem que acontecer na nossa vida, vai acontecer, independente, pode se levantar o que for, a gente vai conseguir. E Deus, eu acredito muito que Ele é o construtor, que Ele que foi que colocou esse propósito na vida de Neemias, Ele foi que proveu tudo, Ele que colocou no coração do rei para deixar ele ir para Jerusalém. Então, quando a gente tem um propósito no nosso coração e a gente fala com Deus e Deus confirma isso, Ele que vai prover tudo, tá? Então, nesse meio da transformação houve muita resistência e a gente vê aqui também que esses homens eles falam, será que eles vão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Por que esses homens falaram isso aqui? Porque quando o pessoal foi lá e tinha destruído toda a cidade, as pedras queimadas, tudo ficaram lá, os entulhos ficaram lá. E Neemias tinha alguns recursos que o rei tinha dado para ele reconstruir, mas ele também iria aproveitar algumas pedras, ele ia aproveitar algumas coisas. E essas pedras
eu fiquei pensando que às vezes as pedras queimadas somos nós. Porque tem pessoas que olham para nós e falam assim: nossa, mas olha tudo que você já passou, olha tudo que você já fez, olha as mágoas que você carrega, olha as cicatrizes que tem dentro de você. Será que você vai conseguir? Será que você vai conseguir reconstruir, ser uma nova pessoa? Será que você vai conseguir conquistar isso? Olha o que você já foi. E a gente vê que Neemias ele prossegue. E com as pedras queimadas, ele consegue reconstruir. Amém. E a gente vê que Jesus, a gente sabe, todo mundo sabe, ele foi rejeitado. E eu queria compartilhar com vocês um versículo de Atos 4:11. Atos 4:11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Então, a pedra queimada aqui que eles tanto falaram foi a pedra que Neemias usou para reconstruir Jerusalém. Jesus, ele foi a pedra que os construtores rejeitaram, mas ele foi a principal. Ele foi tudo. Então, não querendo comparar nós com Jesus, mas se ele, que foi ele foi o principal, foi rejeitado, quem dirá nós? Se ele que foi ele, que é o nosso Deus, que foi perfeito em tudo, ele foi rejeitado, ele passou por provações, quem dirá nós? Só que ele disse, tens de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por momentos difíceis, mas nós temos que ter ânimo, encontrar esse ânimo em Deus, porque Ele venceu o mundo e Ele vai nos ajudar a passar por tudo que tiver que ser passado. Em Neemias 4, do versículo 6 ao 9, continuando. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Então a gente vê aqui que eles começaram a fechar as brechas. Eles começaram a reconstruir. O povo estava animado, eles já estavam terminando. E eles começaram a fechar as brechas. E a gente vê que esses homens, eles começam a ficar cada vez mais furiosos. Cada vez que aquela obra avançava, eles ficavam mais furiosos. E Neemias, ele começa a fechar as brechas. E a gente também tem que fechar certas brechas na nossa vida. A gente tem que olhar, tem que se examinar, assim como Neemias, antes de começar a reconstrução, ele foi lá e ele começou a olhar aquilo que ele devia fazer, por onde que ele ia começar. A gente tem que parar um pouco, olhar para nós mesmos e falar: opa, onde que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para eu conseguir conquistar isso que eu estou querendo? O que eu preciso mudar em mim para eu chegar onde eu quero chegar? E aqui ele fala então que ele começa a fechar as brechas. A gente precisa fechar certas brechas na nossa vida. Olhar para nós mesmos e falar: é isso aqui que eu estou fazendo que está me prejudicando? É isso aqui que eu estou fazendo que desagrada a Deus? E parar de fazer. Amém. E começar a fechar as brechas. E é muito engraçado, porque quando a gente começa a fazer isso, aí que realmente o inimigo fica furioso e parece que as coisas
fechar as brechas é a gente se examinar e deixar de fazer as coisas que desagradam a Deus, que nos impedem de chegar até o nosso objetivo. Glória a Deus. Eu acredito que Neemias, quando ele estava ali reconstruindo, eu creio que ele pensava, né? Meu Deus, eu estou fazendo algo que é por bem desse povo, que Deus está comigo e os inimigos não param de se levantar. É que tem coisas que na nossa vida a gente pensa que a gente não vai conseguir, parece que é tão grande o problema, parece que é tão difícil, que parece que vai esgotando as nossas forças, parece que a gente vai, se rastejando, a gente começa a cair e os inimigos ainda falando no nosso ouvido, a gente já está fraco, a gente já está com aquele problemão e as pessoas não param de falar na nossa orelha. Mas realmente a gente tem que parar e orar, assim como fala aqui, que mesmo esse povo, enchendo o saco de Neemias, eles oraram a Deus e eles colocaram guardas de dia e de noite para se proteger. O nosso guarda é Deus, é o Espírito Santo. Então que a gente possa realmente procurar fechar as brechas e já declarar que Deus é o nosso guarda, que Deus está conosco, porque tem muitas coisas que a gente começa a fazer e que tem gente ainda que fala assim, melhor não contar porque senão não vai acontecer. Tá, tem coisa que a gente tem que ficar quieto, tem que guardar porque a gente é muito boca aberta às vezes, então tem que dar uma seguradinha. Só que o que Deus tem para nós não é porque o outro está invejando ou não que não vai acontecer, porque Deus é o nosso guarda. Pode ser a pessoa que for, ou pode ser a pessoa que for para tentar impedir, para tentar te desanimar, vai acontecer se é o que Deus tem para você. Então, o que Deus falou muito comigo a respeito aqui dessa palavra de Neemias foi sobre reconstrução. Eu acredito que nessa manhã Deus está reconstruindo coisas na nossa vida. Glória a Deus. Porque eu fui aprendendo tanta coisa e foi maravilhoso, porque eu pedi uma palavra, eu estava desesperada, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Mas sempre ali, renovo, reconstrução, e eu acredito que Deus tem isso para a nossa vida, renovo, reconstrução. E Jesus vai estar com a gente nessa reconstrução, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vai ter momentos em que as pessoas vão tentar nos parar e as pedras vão surgir, mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir porque Jesus está conosco. Glória a Deus. Porque não importa se as aflições vão bater na porta, mas Ele disse para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu, então a gente vai conseguir. Glória a Deus. Então a reconstrução ela é um plano de Deus para a minha e para a sua vida. Seja lá o que for que precisa ser reconstruído na nossa vida, vai ser reconstruído em nome de Jesus. Em Neemias 6, do versículo 15 ao 16. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Glória a Deus. Então a gente vê que o muro de Jerusalém, que aquela cidade, ela ficou destruída por anos. O que ninguém fez, Neemias fez em 52 dias. E o que o povo tentou parar, o que o povo tanto falou, aqui fala que todos os inimigos souberam disso e ficaram atemorizados e com orgulho ferido. Então a gente vê que o
isso. Então, tudo é para a glória de Deus. Se Ele deu algo para nós fazermos, Ele vai nos sustentar, Ele vai estar conosco e a glória vai ser dele. Ele vai receber essa vitória junto conosco, porque Ele é o patrocinador de tudo. Então a gente vê que em tanto tempo que nada aconteceu, tudo ficou parado, aquele povo em ruínas, aquela cidade toda destruída, Neemias chegou para fazer a diferença. O que muito tempo ficou parado na minha e na sua vida, Deus vai fazer acontecer. Deus vai mover e tudo vai acontecer. Porque a gente vê, 70 anos durou aquele cativeiro, mas em 52 dias tudo mudou. Aquela cidade que era ruim, aquela cidade que tinha os seus muros destruídos, você imagina só, se o muro representava a força da cidade, aquela cidade estava sem força, o povo passando por humilhação, o inimigo entrando na hora que quisesse. Agora não, agora a cidade ela estava protegida não só pelos muros, mas por Deus. E assim na nossa vida também. Tudo que precisa ser reconstruído, Deus vai reconstruir na nossa vida, nós vamos ficar protegidos pelo Senhor, porque nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Então, essa palavra é para a gente refletir, é para eu e para você refletir como que a gente tem agido diante dos momentos difíceis na nossa vida. Quando surge alguma coisa na nossa mão, como que a gente fica? Será que a gente fica parado, se lamentando e chorando? Ou a gente levanta e age? Ou a gente levanta, ora a Deus e faz alguma coisa? Porque aqui a gente vê que Deus podia ter levantado muitas pessoas nesses anos que a cidade ficou parada, nesses anos em que a cidade ficou destruída. Mas Deus tinha um propósito na vida de Neemias. E a gente vê que ele faz, ele engrandece a Deus, ele sempre está ali orando, jejuando, buscando. E se a gente continua a ler o livro de Neemias, não para só por aí. Ele não faz só a reconstrução dos muros da cidade e vai embora. Não, aquele povo passou por um avivamento espiritual. Aquele povo tinha esquecido das leis de Deus, estava vivendo em pecado, mas Neemias convoca todo mundo lá e fala: não, agora vocês vão ouvir. Chega até Esdras para ler a palavra para eles. E todo o povo se reúne e todo mundo começa a relembrar das leis de Deus. E eles fazem uma promessa de continuar a seguir os planos de Deus, a palavra de Deus. Então a gente vê que quando Deus ele faz alguma coisa, ele começa a fazer alguma coisa na nossa vida, ele não faz só o básico. Ele vai e ele faz o completo. Ele chega para reconstruir. Ele reconstrói tudo. Então, a gente vê esse povo passando por um avivamento espiritual, um avivamento ali em comunidade, que eu acredito nesse avivamento para nós também, um avivamento espiritual, um renovo de vida e realmente um relacionamento novo com Deus. Aquilo que foi quebrado, aquilo que tem nos machucado, aquilo que nos afastou da presença de Deus, aquilo que nos machucou, realmente Deus vai restaurar. E Deus vai estar nessa transformação conosco. Só que assim, não adianta a gente sair daqui e só ouvir a palavra e esquecer. A gente precisa agir. Não adianta a gente só ouvir, falar, amém, Deus vai reconstruir, eu acredito. Não, a gente precisa agir, a gente precisa sair daqui com uma mentalidade de transformação, porque Deus não nos chamou para ficar parados, Deus não nos chamou para ficar conformados com as nossas situações. Deus nos chamou para que a gente pudesse se mover, e como eu falei, não só por fé, não só acreditando, mas também em obras. Tá? Então, se Deus nos chamou, se Ele nos deu a palavra, se Ele diz que vai fazer, que a gente possa se colocar na presença dEle, que a gente
possa examinar tudo, começar a fechar as brechas, para que a gente possa viver esse renovo. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito muito que Deus tenha falado com cada um de nós em específico. Verdade. E eu orei muito para que Deus pudesse abrir os nossos ouvidos, para que a gente pudesse ouvir a palavra dele, para que essa palavra penetrasse no nosso coração e que pudesse também gerar transformação. E como Deus falou comigo durante a semana inteira, me confirmando na palavra sempre renovo, transformação, eu acredito muito que Deus tem isso para mim e para você. Aleluia. Deus tem renovo, Deus tem transformação. E eu queria que você acreditasse, que você cresce nessa palavra e guardasse no seu coração e colocasse em prática. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Bendito seja o santo nome. Santo, santo é o teu nome. Pedro vai estar ministrando um louvor. Se você quiser ficar sentado de pé, fica à vontade. Deixa Deus agir, deixa Deus tocar no seu coração. Que você possa ter um momento de comunhão, um momento onde você se derrame realmente na presença de Deus. Fala com Deus aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida. Amém, Senhor. Fala com Deus aquilo que você precisa mesmo, assim como Neemias chegou para o rei e falou. Ele orou a Deus, mas ele falou: não adianta você estar com problema e ficar guardando. Fala com Deus para que Ele possa te dar uma direção, para que Ele possa realmente trazer essa reconstrução, esse renovo para a sua vida. Amém, Jesus. Amém? Glória ao teu santo nome, Senhor. Santo é o teu Aleluia. nome, Senhor Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o santo nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Bendito seja o santo nome. Aleluia. Como a Bia pregou aqui hoje, num primeiro momento eu acho que é até normal que a gente chore, que a gente desabe, né? O errado não é a gente reagir dessa maneira, mas sim a gente não reagir. E assim, é natural que a gente chore, que a gente fique triste, mas é importante que depois de chorar a gente se lembre que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. É importante que a gente lembre que se a gente esperar em Deus, o dia da nossa vitória um dia vai chegar. Assim como Neemias reagiu, a gente precisa fazer o mesmo.